você está aqui neste lugar, aos que nos visitam, sejam muito bem-vindos. A presença de vocês aqui enche o nosso coração de alegria, e que você possa voltar mais vezes para que juntos nós possamos adorar, exaltar e glorificar o nome desse Deus, que é maravilhoso. Jeremias, no capítulo de número 33, Jeremias 33, a partir do versículo 1, convido a todos que abram a sua Bíblia nesse momento. Ouvindo Deus em meio ao caos. Esse é o tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, e que Deus possa falar profundamente ao seu coração, assim como Ele falou ao meu coração, quando Ele estava liberando sobre mim essa palavra maravilhosa e tremenda da parte dEle. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor, que fez a terra, o céu que a formou e afirmou, o seu nome é Senhor. Que você possa clamar a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Que Deus possa falar ao seu coração através dessa palavra. Ouvindo Deus no meio do caos. O profeta Jeremias, quando ele recebe essa segunda palavra do Senhor, que diz que era para ele clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, porque o Senhor iria responder, e iria revelar a ele coisas grandes e ocultas que ele não conhecia. O cenário da vida do profeta Jeremias era literalmente um caos. A primeira palavra que Jeremias havia recebido do Senhor era que o Senhor iria entregar a sua nação, o seu país, nas mãos do rei Nabucodonosor, que era imperador da Babilônia. A primeira palavra que ele recebeu era: ora, avise ao rei Zedequias, que era o rei de Judá, que eu vou entregar Judá e o reinado dele para os babilônicos. E os babilônicos, o exército da Babilônia, já estava cercando Jerusalém. E quando Jeremias chega então diante do rei, e ele fala para o rei aquilo que Deus havia falado para ele, o rei certamente não gostou, né? Ele não gostou daquela palavra dura que o profeta trouxe para ele. O que ele fez? Ele pega Jeremias e prende ele no palácio, porque Jeremias falou algo que ele não gostou. E é nesse cenário, um cenário de caos instaurado na vida do profeta. Caos porque estava preso por fazer algo que Deus havia mandado. Ele não estava em desobediência. Ele não tinha feito nada de errado. Ele simplesmente entregou uma palavra para o rei que Deus havia dado a ele. E depois, porque se Deus falou com ele que iria entregar todo o país nas mãos do império da Babilônia, isso ia acontecer. Ou seja, Jeremias iria ter que ver o seu país sendo destruído, preso ainda, porque ele foi falar com o rei e liberar a palavra que Deus havia dado. A vida dele estava um verdadeiro caos. Esse era o contexto da vida do profeta Jeremias. Mas só de cara aqui a gente já tira alguns princípios nisso aqui. O primeiro princípio que eu quero que você entenda é que o nosso compromisso, não importa o que vai acontecer conosco, o nosso compromisso
é sempre de fidelidade a Deus. Diga amém. Não importa o que vai acontecer. Não importa em que situação nós iremos entrar em andar em obediência ao Senhor. Mas isso que nós devemos fazer. E aí eu me lembro de 3 jovens na Babilônia, pouco depois disso aqui. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foi feita uma estátua, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de mais de 20 metros de altura e deu um decreto que todo aquele que não se dobrasse, na hora que a trombeta tocasse, todo aquele que não se dobrasse diante da estátua, iria ser morto na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego conhecia Deus e não se prostrou diante da estátua. E eles eram governadores, eles eram líderes na Babilônia. Então o rei Nabucodonosor manda trazê-los e fala assim: por que vocês não estão se curvando? E eles falam assim: nós não nos curvamos diante dessa estátua, nós só nos curvamos diante de Deus. Então o rei Nabucodonosor fica terrivelmente irritado e fala assim: então eu quero ver se esse Deus vai livrar vocês da minha mão. O rei Nabucodonosor manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Sabe qual que é a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles viram para o rei Nabucodonosor e falam assim: olha, Deus pode me livrar dessa fornalha. Mas se Ele não livrar, nós também não vamos nos dobrar diante da estátua. Eles são lançados na fornalha. O rei Nabucodonosor olha de fora, porque os soldados que lançaram eles na fornalha morreram queimado. Quem lançou Sadraque, Mesaque e Abidnego morreu do lado de fora queimado. O rei Nabucodonosor olha dentro da fornalha e fala assim: quantos que caíram lá dentro? Foram 3, mas eu estou vendo 4. E eles são, nada aconteceu com eles na fornalha. E esse quarto, eu tenho a impressão que ele é filho dos deuses. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. As maiores experiências que vocês vão viver com o Senhor será no meio do caos e na obediência. No meio do caos e em obediência ao Senhor, vocês vão viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Porque existem pessoas que no meio do caos, no meio da luta, no meio da adversidade, abandona. No meio da adversidade, reclama. No meio da adversidade, maldiz a Deus, maldiz os irmãos, maldiz a igreja. Está no caos, mas não está em obediência, não vai viver experiência com Deus. O profeta Jeremias, além de pagar um preço alto pela fidelidade, mas o compromisso dele era com a fidelidade, a palavra que Deus tinha dado a ele. Ele entendeu também que o compromisso dele era agradar a Deus e não aos homens. O profeta Jeremias estava preso, sabe por quê? Ele podia dar uma palavra diferente para o rei Zedequias, uma palavra que agradasse ao rei Zedequias, mas ele tinha um compromisso de agradar a Deus e não a homens. Existem pessoas que estão desagradando a Deus para ficar bem com as pessoas. Existem pessoas que estão se afastando do propósito de Deus para ficar bem com as pessoas. Preste atenção numa coisa: palavra de Deus é palavra de Deus. Não importa se essa palavra ela é doce ou ela é amarga, se ela vem de Deus, escuta ela. Eu creio que Deus é um Deus de cura. Eu creio que todas as vezes que pessoas com fé no coração recebem uma palavra que vem daqui, desse púlpito,
desse lugar, uma palavra de que Deus cura, de que Deus age no sobrenatural, eu creio que essas pessoas são curadas de verdade. Deus vai fazer isso cada vez mais, amém, queridos? Você crê nisso? Mas o dia que vier daqui desse lugar uma palavra de confronto, uma palavra de arrependimento, recebe no seu coração. Não seja como o rei Zedequias, que só queria palavras boas, palavras doces. E quando veio a palavra amarga, prendeu o profeta. Rejeitou a palavra. Vou prender você, Jeremias, porque você está falando que o meu reinado vai acabar. E acabou mesmo, porque era palavra de Deus mesmo. Ele podia ter agido diferente. Mas ele rejeitou palavras duras vindo da parte de Deus. Existem pessoas que agem da seguinte forma: quando vem uma palavra doce, essa é para mim. Mas quando vem uma palavra dura, essa é para o meu irmão. Fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Se veio palavra de confronto, se veio palavra de arrependimento, recebe. Faz uma autoanálise, pede para o Espírito te sondar, assim como o rei Davi pediu: sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, que essa palavra não venha a ser rejeitada pelo meu coração. Se tem algo que eu preciso consertar diante do Senhor, eu vou consertar diante da palavra. Jeremias estava preso porque cumpriu fielmente aquilo que Deus queria. Sabe, queridos, existem caos que a gente pula no meio dele. Já percebeu isso? Existem caos que é a gente mesmo que causa, né? Mas existem caos que nos alcançam. É quando a enfermidade vem. É quando o dinheiro acaba e não é por uma má administração. É quando o desemprego vem. É quando o problema familiar chega. Eu quero dizer para você que em meio ao caos, em meio às dificuldades, a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor liberou sobre o profeta Jeremias, é a mesma palavra que o Senhor libera sobre mim e sobre você. Clama a mim. Clame a mim. Sabe, queridos, eu quero trazer aqui para você guardar isso no seu coração, que esse texto nos ensina que Deus, Ele realmente fala no meio do caos. Deus, Ele realmente quer tratar conosco no meio do caos. Uma vez eu preguei aqui, eu não sei quantos aqui vão lembrar, mas eu preguei aqui que existe um propósito divino para as nossas dores. Quem é que lembra dessa palavra assim? Poucas pessoas lembram. Mas eu quero falar, então já que poucas pessoas lembram, eu vou repetir. Existe um propósito do inferno para as nossas dores. Sabia disso? O propósito do inferno para as nossas dores é nos fazer nos afastarmos do Senhor. É para nos levar para longe dEle. Mas também existe um propósito do céu para a nossa dor. E a prova maior disso é o próprio Senhor Jesus. Ninguém sentiu mais dor no seu corpo do que Jesus. Você sabia disso? Ninguém. Não existiu um homem que sentiu mais dor física, dor emocional do que Jesus na face da terra. Não vai existir. E na dor de Jesus existia um propósito do inferno. Sabe qual que era? O inferno queria que Jesus desistisse. É por isso que toda a fúria dos soldados romanos veio sobre Jesus, para fazer Jesus abrir mão daquele sacrifício. Esse era o propósito do inferno. Mas também existia um propósito do céu, que era o quê? Através da dor dele, todos nós hoje somos salvos. E é assim comigo também. Existe um propósito do inferno para as dores, para o caos, para a dificuldade que eu estou vivendo. E o propósito é
para que você pare de falar, para que você pare de pregar, para que você deixe de crer, para que você deixe de orar, para que você deixe de ler a Bíblia. Esse é o propósito do inferno, para as dores, para as preocupações que eu tenho. Mas o propósito do céu é, quando essas dores vêm, eu vou para perto do Senhor, eu me derramo diante dEle, eu me torno mais íntimo, eu me relaciono ainda mais profundamente com Ele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Deus vai querer conversar com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele vai querer conversar com você. Naquele momento terrível de Jeremias, sabe o que Deus fala? Jeremias, vem cá, fala comigo que eu quero falar com você. Nos momentos mais difíceis da vida de Jeremias, Jesus, o Senhor diz para ele: Jeremias, conversa comigo. Deus não quer que a sua dor, que a sua dificuldade afaste você dele. Deus quer te trazer para perto. Deus quer que você se relacione com ele. Em meio às suas maiores dores, Deus vai dizer: filho, tranque a porta do seu quarto e vem falar comigo. E aí lá no quarto, nesse momento, o Senhor, Ele vai falar coisas grandes, coisas ocultas, coisas que vocês não sabem. Ele vai ministrar o seu coração, Ele vai trazer revelação, Ele vai tirar toda a dúvida, Ele vai tirar toda a incerteza de quem Ele é. Sabe aquela dúvida que você tem assim: por que eu estou passando por isso? Deus vai revelar para você no secreto, se você clamar a Ele. Ele vai falar com você. Em meio aos seus piores fracassos, quando você menos espera que Deus quer falar com você, Ele vai te chamar para uma conversa franca, sincera. Porém, queridos, eu entendo que é o momento mais difícil de buscar a Deus. Mas também é os momentos que, se nós realmente formos buscar a Ele, será o momento que você vai receber as maiores revelações de Deus sobre a sua vida. Não deixe que o caos, que as dificuldades impeçam você de ir até Deus, porque é exatamente isso que Ele quer nesse momento. Ele quer tratar o seu coração, Ele quer fazer cessar todo o choro, toda a tristeza. Em meio ao caos, o Senhor, Ele vai sempre te motivar a buscá-lo. Sabe, queridos, independentemente do caos que você esteja vivendo hoje, Deus quer que você o busque. Deus quer que você realmente se envolva com Ele. Deus não tinha muita coisa a fazer com o reinado e o povo de Judá. O que Ele havia falado que ia acontecer, aconteceu mesmo. Mas Deus tinha algo para revelar para Jeremias. Você está entendendo isso aqui, queridos? Talvez você está no meio do caos, no meio da dificuldade. E talvez Deus não vai mudar isso agora, porque talvez é uma coisa que não vai mudar nunca. Mas no meio desse caos, Deus tem algo para tratar com você. Talvez é algo que não tem como voltar atrás, mas Ele quer nesse momento tratar o seu coração. E foi exatamente isso que aconteceu ali. Deus não trouxe Jeremias e não trouxe ele naquele lugar para falar que não iria mais levar o povo cativo. Isso iria acontecer como aconteceu, mas Deus trouxe revelações profundas e realmente levou Jeremias a um nível mais profundo.
Jeremias no capítulo 29, versículo 12 e 13, vai dizer: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Infelizmente, o nosso coração só se volta para o Senhor completamente, porque a palavra do Senhor está dizendo que a gente tem que buscar Ele de todo o nosso coração. Nosso coração não pode estar dividido, amém? Não pode estar dividido. Sabe quando que normalmente a gente busca o Senhor de todo o nosso coração? É quando a nossa força acaba, é quando a gente já não consegue fazer mais nada, é quando já não tem mais jeito para a gente dar jeito. É aí que a gente se lembra do Senhor. É aí que a gente se volta para Ele. O caos que você está vivendo tem um propósito de Deus para ele. E esse propósito é que você volte todo o seu coração para Ele agora. É para que você tire do seu coração todo o pensamento contrário. É para que você tire do seu coração tudo aquilo que está dividindo a sua vida, o seu coração, a sua alegria com Ele. Ele quer que você realmente mergulhe mais profundo no Senhor. Em meio ao caos da vida de Jó, em meio à maior dificuldade que ele estava vivendo, Jó, no capítulo 42, versículo de 1 a 5, a palavra do Senhor vai dizer: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. E tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou lhe fazer pergunta e você me responderá. Os meus ouvidos já tinham ouvido falar ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. É isso que o Senhor quer fazer com você. Talvez você caminhou no Evangelho ouvindo falar. Talvez você caminhou no Evangelho falando de coisas que você não conhecia. Coisas maravilhosas que você talvez nunca viveu. Mas no meio do caos, se você se voltar para o Senhor, você vai vê-lo. Você vai receber uma revelação dele tão profunda, que vai marcar a sua vida. E eu não lembro de ninguém na palavra que recebeu uma revelação profunda de Deus, que não fosse em meio a uma dificuldade. Fala alguém aí, que recebeu uma revelação profunda de Deus, que não fosse em meio a uma dificuldade, que não fosse em meio a uma incerteza. Todos. Foi no meio da dificuldade, foi no meio da luta, foi no meio do caos, que eles receberam essa revelação de Deus. E o Senhor quer fazer isso também com você. Ele quer derramar uma revelação grandiosa dele na sua vida. Lá em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 29 e 30, vai dizer: quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas estiverem acontecendo com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Tudo que o Senhor quer é que você viva uma vida de obediência a Ele. Tudo que o Senhor quer é que você realmente, tudo que você está sofrendo, toda a dificuldade que você está vivendo hoje, que você se volte para Ele, para que Ele possa revelar o propósito dos céus para a sua vida. Sabe, queridos, nesse ponto aqui eu acho maravilhoso, porque em meio ao caos que estava vivendo o profeta Jeremias, e quando o Senhor vira para ele e fala assim: clama a mim, que eu vou te mostrar algo que você não sabe ainda. E aí o profeta Jeremias, ele clama ao Senhor, ele se volta para o Senhor, e ele recebe o que o céu queria para aquela situação. Ele recebe uma revelação do céu,
Quer ver aqui no versículo de número 6. Versículo de número 6 de Jeremias, do texto, do capítulo que nós lemos. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: e todavia eu trarei restauração e cura para ela. Olha a palavra que veio do Senhor agora para Jeremias. Jeremias estava sofrendo porque Judá seria destruída. Ele estava preso porque revelou isso para o rei. Aí vem a palavra do Senhor para ele, quando ele clamou ao Senhor: eu vou restaurar e curar essa terra. Eu curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel, os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra, que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Eles temerão e vão tremer diante da paz, da prosperidade que eu lhe concedo. Se você buscar ao Senhor no meio do caos, se você clamar a Ele no meio do caos, a palavra que Ele tem para você é essa: eu quero te purificar, eu quero trazer prosperidade à sua vida, eu quero trazer alegria à sua vida, eu quero trazer paz para a sua vida, eu quero restaurar a sua intimidade comigo. Foi exatamente isso que o Senhor, Ele revela ali, naquele momento para Jeremias. Jeremias, tudo isso vai acontecer, vai ser muito doloroso, vai ser muito difícil, mas eu vou restaurar. No tempo certo eu vou curar o meu povo. No tempo certo eu vou mudar a sorte de Judá. No tempo certo eu vou reconstruir Judá. É tudo no tempo dele, queridos. Tudo que nós precisamos é acalmar o nosso coração. Tudo que nós precisamos hoje, diante de toda dificuldade, diante de toda luta que você está vivendo hoje, é clamar a Ele. E Ele vai trazer para você a revelação, os projetos que o céu tem para você, que Ele tem para a sua vida, que Ele tem para a sua família, que Ele tem para a sua empresa. Ele vai trazer do céu revelação sobre a sua vida. Ele não vai deixar você confundido, meu irmão, minha irmã. Ele não vai deixar você perdido. Você só vai se perder se você deixar de clamar a Ele. Você só vai se perder se você tirar os olhos dEle. Você só vai se perder se você deixar de enxergar a soberania, o controle dEle sobre todas as coisas. Aí você se perde. Mas se você manter os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, se você se manter realmente na posição de filho, clamando ao Senhor, pedindo a Ele que traga revelação, Ele vai trazer. Ele vai trazer. Você consegue se lembrar, você que hoje está bem? Eu creio que aqui nesse lugar tem pessoas que estão em crise e pessoas que estão bem. Pessoas que estão vivendo um caos e pessoas que não estão, que já passaram o caos. Se lembra como você era antes do caos? Você que hoje não está vivendo nenhuma situação dessa? Hoje você está melhor ou está pior? O caos passou, a luta passou, uma nova história começou. Essa história é melhor do que a primeira ou não é? É ou não é? E o Senhor vai fazer isso sempre. Ele vai repetir isso sempre, porque Ele não muda. Então, para você que hoje está no caos,
Pega essa palavra, esse testemunho daqueles que disseram aqui amém, que viveram dificuldades terríveis e que hoje estão aqui entendendo que esse momento foi melhor do que o primeiro, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Pega esse momento, enche o seu coração de fé e crê que vai acontecer com você também. O que você não pode deixar é de clamar, é de crer, é de buscar o Senhor. Quero convidar aqui na frente o Ministério de Louvor. Você não pode perceber hoje, mas tudo que você precisa é guardar isso no seu coração. Guarde isso, meu irmão, no seu coração. Se você quiser, anote. Todo caos, toda luta, toda adversidade na vida de um servo de Deus anuncia que grandes bênçãos estão por vir. Toda a luta que você está passando hoje, toda a dificuldade, todo o choro que você está passando hoje, se você ama ao Senhor, se você é servo dEle, se você é filho dEle, isso anuncia que uma nova história, grandes bênçãos estão vindo sobre a sua vida, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Você precisa crer nisso. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Em meio à dificuldade, em meio à luta, e eu creio que esse momento é o momento que realmente Deus está fazendo questão de trazer boas notícias para o seu coração. E a boa notícia é, Ele vai curar, Ele vai tratar, Ele vai sarar, Ele vai purificar, Ele vai transformar. O tempo vai ser restituído, o tempo do choro vai ser restituído em dobro, em tempo de alegria. O tempo do pranto será restituído em dobro, em um tempo de felicidade no Senhor. Um tempo de escassez será restituído em dobro, em um tempo de prosperidade no Senhor. O tempo de luto, o tempo de dor pela perda, será restituído por um tempo de alegria, entendendo que Deus é Senhor sobre todas as coisas, e que todos aqueles que perdemos estão com Ele. Aquele tempo ruim no casamento, onde o amor esfriou, onde o relacionamento ficou péssimo, será restituído em um tempo de muito amor, em um tempo de muita compreensão dentro da sua casa. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Aqueles que creem nessa palavra, aqueles que receberam essa palavra no seu coração, convido você a se colocar de pé nesse momento. E a palavra vai vir sobre a sua vida. A palavra que veio sobre o profeta Jeremias no momento do caos, no momento da prisão, no momento da tristeza por saber que o seu povo seria destruído. Ele está falando para você a mesma palavra que ele falou para Jeremias: clama a mim, e eu vou revelar para você coisas grandes, coisas ocultas, que você ainda não sabe, que você não tem conhecimento, que ainda está aí, perdido na sua mente. O Senhor vai trazer a memória. E Ele vai revelar o propósito dEle para você, e os planos dEle para você. E os planos dEle, diz a palavra do Senhor, que são planos de bem, não de mal. Os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos. Os planos do Senhor para nós são maiores do que os nossos próprios planos. É isso que Ele quer revelar para você nessa noite. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. O vento balançou meu barco, mestre.
Aleluia. Nós cremos, Jesus. Nós cremos. Na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás Aleluia, nós cremos, nós cremos. posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Aleluia, nós cremos, nós cremos. O Senhor está aqui neste lugar. Balançou meu barco, Mestre, Ele está ministrando no seu coração cura. estou à beira de um Ele naufrágio. está trazendo no seu coração, neste lugar, revelações dos céus, Que não vê, propósito dos céus sobre a sua vida. vou perecer. Aleluia. Sinto Santo, 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 na santo. pele o frio desse vento. Chego Aleluia. a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Ele está contigo, Ele está na sua vida, Ele está na sua casa. Sei que não Creia, creia que você não está só nessa luta, nessa dificuldade, nesse caos. O Senhor está contigo, Ele é contigo. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, Nesse nome toda língua confessará. Jesus, Céus e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou. aleluia, aleluia, Jesus. Até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já
Pai, nós te adoramos, nós te louvamos neste lugar, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque a Tua palavra, do início até o fim dela, revela para nós que todas as vezes que clamarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nossas orações serão respondidas. O Senhor virá ao nosso socorro, o Senhor virá nos ajudar, Senhor. Obrigado por essa certeza, obrigado, Pai, por o Senhor ser quem Tu és, um Deus de amor, um Deus de infinita bondade, um Deus misericordioso, um Deus que não nos trata segundo nossas imperfeições, um Deus que nos adotou como filho. É desse Deus que nós esperamos todas as coisas. É por causa desse Deus, Pai, que os Teus filhos estão aqui de pé, crendo na Tua palavra. E crendo, Pai, que não importa o momento, a dificuldade, a tempestade que chegou na vida deles, se o Senhor está no barco, então essa tempestade vai acalmar. Porque não há nada que não obedece à Sua voz, Senhor. Não há nada no céu, na terra e nem debaixo da terra que não se curve diante da Sua ordem, Deus. Nós cremos nesse Deus, nós cremos na Sua palavra, nós cremos em quem Tu és. E nós colocamos todas essas vidas aqui de pé diante do Senhor, Pai. E que se cumpra na vida de cada um deles o Teu querer e a Tua vontade. Que eles recebam ainda hoje revelação do porquê, do propósito da estação, de todas as dificuldades que eles estão passando, para que venham ter paz no coração, para que venham, Senhor, realmente compreender o cuidado, o amor do Senhor sobre a vida deles. Essa é a nossa oração, nós a fazemos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Rapidamente, pode continuar em pé, rapidamente. Na sexta-feira, às 18h30, o ônibus do Encontro de Vida Vitoriosa das Mulheres estará encostando aqui na frente. Então, se você vai nesse encontro, chegue cedo. O ônibus estará saindo daqui às 19h30, mas vai chegar 1 hora antes. Então, chegue cedo, traga a sua mala, se você puder. Traga a sua mala durante o dia, para que adiante aqui, né, a ida das mulheres, mas às 19h30 o ônibus estará saindo. E no domingo nós estaremos recebendo as mulheres aqui, e será aquela festa da parte do Senhor. Amém, queridos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabemos, e é por isso que nós estamos crendo que Deus vai nos dar um novo espaço. Nós sabemos que em alguns momentos, principalmente alguns momentos, enche mais do que o normal, né? Porque tem enchido em todos os cultos praticamente. Mas no culto de domingo, da volta das mulheres, vai encher ainda mais. Mas eu quero falar para você, não fique em casa, venha assim mesmo. A gente vai arrumar lugar aqui, põe cadeira aqui em volta, tem espaço para você aqui dentro. Então não fique em casa porque a igreja vai encher. A igreja só vai encher porque você vai vir, entendeu? Então vem em nome de Jesus para participar do culto, onde as mulheres vão trazer para nós os testemunhos daquilo que elas viveram lá no retiro. E o culto irá começar no domingo às 18h30, ok? Não será às 19 horas. Às 18h30 o culto no domingo estará iniciando. Amém? Feche seus olhos, estenda suas mãos, em nome de Jesus. Pai, obrigado por tudo que vimos e ouvimos neste lugar. Mais uma vez, a Tua bondade, o Teu amor foi revelado sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor abençoe, Deus, a vida de cada um dos Seus filhos aqui neste lugar, Pai. Que a palavra ministrada aqui possa ser uma realidade na vida de todos aqueles que estão aqui, de todos aqueles que estão em casa, assistindo, Senhor, a este culto ao Senhor. Pai, que o Senhor possa levar os Seus filhos guardados para os seus lares,
livre dos homens maus, de acidentes. Deus, guarde-os em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. E nós fazemos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz.